Tanjiro estava correndo junto com Tomioka no Castelo Infinito, mas de repente uma parte do chão se abriu e Tanjiro quase caiu. O Tomioka gritou e disse para ele não relaxar, e o mesmo compreendeu. O prédio pulsava como se estivesse vivo. Era como se ele quisesse separar os dois, mas eles teriam que ir ao Muzan o quanto antes, com quantos caçadores puderem. Tanjiro disse que não sabia quanto tempo a Tamayo iria aguentar, já que o lugar era do Muzan. Então um corvo com um selo disse que Shinobu estava morta, deixando Tomioka e Tanjiro surpresos, em choque. Tomioka, em seu pensamento, disse que o corvo tinha um papel grudado em seu pescoço e geralmente a notícia não chegava tão rápido assim. Bom, enquanto isso, fora do castelo, na área Ubuyashiki, os 3 filhos do Ubuyashiki estavam no comando. Os selos nos corvos e neles eram do Yushiro, que ajudava a ter uma informação mais rápida do que estava acontecendo. Kiriya Ubuyashiki é o líder da família Ubuyashiki. Ele tem apenas 8 anos de idade quando assumiu a liderança da família. Era o filho mais velho da casa, apesar de seus pais e suas 2 irmãs terem morrido. Ele não se permitiu ficar triste, pois nessa situação ele não tinha tempo para derramar lágrimas. Atrás dele tinha 2 irmãs mais novas do que ele, que também estavam se controlando. São Kuina e Kanata, as 2 irmãs mais velhas que morreram junto com seus pais. O nome delas eram Hinaki e Nichika. As 2 não saíram do lado do seu pai como a sua mãe fez. O pai delas era tão severo que, por não viver por muito tempo, teve que criar seus filhos para a vida adulta o mais rápido. A mãe, gentil, mas severa também, tinha ido. Kiriya então ficou no lugar de seu pai e se tornou o líder dos jovens caçadores. Voltando para a batalha, Kiriya diz que já que eles não tinham muita informação, era para os corvos espalharem quantos olhos puderem, mesmo que seja somente um. O mesmo diz que o Muzan não tinha saído do lugar e nesse momento todos eles estavam longe dele. Sendo assim, era para guiá-los para o norte. Então uma das suas irmãs disse que a Kanao estava enfrentando uma luz superior e o Zenitsu tinha encontrado a luz superior 6. Bom, nesse momento, em outro local do castelo, estava o Zenitsu, de frente para a luz superior. A lua disse que ele não tinha mudado nada, continuava fraco, e perguntou se ele agora era um pilar, e perguntou se ele podia usar algo mais do que a primeira forma da sua respiração. O Zenitsu, bem sério, disse ao seu conhecido que ele gostava de brincar de tampa-buraco no degrau mais baixo das luas superiores, e perguntou por que ele tinha virado um demônio, porque ele, o sucessor da respiração do trovão, tinha se tornado um demônio. Pistola o mesmo gritou e diz que se ele não tivesse virado um demônio, seu avô não teria se matado. Ele tinha cortado a própria barriga e ninguém estava lá para o ajudar. Alguém deveria estar lá para cortar a cabeça dele. Em vez disso, ele sofreu uma morte longa e dolorosa. Ele tinha morrido sem ninguém o apunhalar na garganta ou no coração. Tudo porque um usuário da respiração do trovão desertou para o lado dos demônios. Kaigaku, a luz superior 6, disse que isso não era da conta dele e perguntou se ele deveria ficar arrependido, mas ele não tinha intenção nenhuma de refletir no que ele tinha feito. Ele sempre iria, não importava a situação, ficar com aqueles que o valorizam. E na verdade, ele estava aliviado que o velho tinha sofrido. Ele tinha trabalhado duro para agradá-lo, mas ele nunca tinha dado o título de sucessor. Ele era um velho que fazia você trabalhar duro para receber o título de sucessor. E não importava se ele era um antigo pilar, ele não via utilidade nele. Zenitsu ficou pistola e disse que o velhote não era Gaga e comparou os dois. E diz que ele, o Kaigaku, era o pior. Era um lixo e realmente ele poderia usar somente a primeira forma, diferente do dele, que poderia usar todos menos a primeira. E sim, o velhote tinha morrido de forma dolorosa, porque nem teve sorte de ter um sucessor decente. Nisso a lua ficou pistola e disse para ele não os comparar, e usou sua respiração do trovão, quarta forma, trovão distante, e partiu em direção a ele. Os dois se chocaram e o Zenitsu disse que ele estava muito lento, ele tinha conseguido cortá-lo. Seu inimigo ficou sem entender e disse que ele estava se movendo mais rápido, era uma pessoa totalmente diferente.